Olá, pessoal! Como vocês estão? Vamos seguir hoje nossa programação de resolução de questões e o nosso tema de hoje é sobre avaliação nutricional em idosos. Essa questão que nós vamos resolver, ela caiu numa prova de residência de Pernambuco no ano de 2017, mas esse é um tema que de forma recorrente é cobrado também nas provas de concurso. Então, vamos lá resolver a questão. O enunciado dela começa da seguinte forma: o uso da antropometria na avaliação nutricional de idosos deve considerar as mudanças próprias do envelhecimento. Quais das medidas abaixo são mais indicadas para a aferição da estatura e da depressão de massa corporal magra em idosos? Antes de nós lermos as alternativas, é importante nós relembrarmos alguns conceitos importantes para resolver essa questão. Vamos lembrar que, quando falamos de idosos, existem alterações próprias do processo de envelhecimento, do processo de senescência, que influenciam diretamente na composição corporal desses idosos, como encurtamento das vértebras, perda de massa muscular muito comum entre idosos, que nós conhecemos como a sarcopenia, flacidez da pele pela perda de colágeno, que interfere muito na mensuração das dobras cutâneas, maior compressão entre as camadas de gordura e musculatura que podem subestimar a gordura corporal e muitas mudanças também nos fluidos corporais, como edema, ascite, que estão bem associadas a processos patológicos comuns e também o uso de fármacos durante essa fase da vida. Quando nós pensamos em avaliação do estado nutricional antropométrico de idosos, algumas medidas elas são muito utilizadas e muito sensíveis, muito específicas para essa população, como, por exemplo, a altura do joelho. É uma medida muito utilizada, que representa o comprimento entre o calcanhar e a superfície anterior da perna. Com essa medida, inclusive, nós podemos fazer estimativas com as fórmulas de estimativa de peso e de altura, como, por exemplo, essa muito conhecida de Schunleia, que para estimar a estatura de idosos, ou homens ou mulheres, brancos ou negros, utiliza a medida da altura do joelho e a idade dos indivíduos. Outra medida que não cai nessa questão, mas que é muito cobrada também em provas de concurso ou residência, é a avaliação pelo índice de massa corporal. Lembrar que o IMC de idosos, em virtude de todas aquelas alterações que nós já falamos, ele tem pontos de corte diferentes do IMC de adulto. Então, quando nós pensamos em eutrofia, o IMC de um idoso, por exemplo, ele fica em torno de 22 até 27, bem diferente, por exemplo, da população adulta. Outra medida que também é muito utilizada é o perímetro da panturrilha. É uma medida mais sensível para avaliação da massa muscular em idosos e é um bom marcador de desnutrição. Ela indica alterações de massa magra que ocorrem com a idade e com o decréscimo na atividade própria dos idosos. A Schunleia, uma referência muito comum e apesar de não ser recente, é antiga, mas esse ponto de corte ainda é utilizado até hoje. Acredita-se, o estudo de Schunleia demonstrou que valores abaixo de 31 centímetros são indicativos de perda de massa muscular. Então, é uma medida simples que pode ser, sim, aplicada na prática clínica, basta uma fita e utilizar esse ponto de corte da forma correta. Então, de posse dessas informações, nós retornamos para a questão e vamos ler agora as alternativas. Então, só para relembrar, a questão ela quer saber quais medidas são mais indicadas para aferir estatura e a depressão de massa corporal magra em idosos. E a alternativa A, ela diz envergadura e dobra cutânea tricipital. A envergadura, ela é uma medida bastante utilizada para estimar a estatura de indivíduos, quando nós não podemos fazer isso no método convencional, e ela representa a distância entre os dois dedos médios, quando o indivíduo está com os braços estendidos, formando um ângulo de 90 graus. E a envergadura seria exatamente a metade dessa envergadura. A dobra cutânea tricipital, que é outro parâmetro que a alternativa traz, ela é um bom marcador para avaliar a perda de gordura, certo? Mas a questão, ela quer um bom
marcador para avaliar depressão de massa corporal magra. Então, por esse detalhe, a gente não inclui a alternativa A como correta. Então, a alternativa A está errada. B, M envergadura, nós falamos sobre ela, e circunferência muscular do braço. Quando falamos em circunferência de braço, precisamos também relembrar alguns conceitos. A circunferência do braço, por si só, ela representa a soma de todos os compartimentos, ósseo, muscular e gorduroso. Então, ela não é uma medida específica nem para avaliar músculo nem gordura. Ela pode avaliar tanto um quanto o outro. Já a circunferência muscular do braço, que a alternativa traz, ela representa a reserva de tecido muscular sem correção para a área óssea. E uma outra medida que nós temos, que é a área muscular do braço, ela avalia a reserva de tecido muscular com correção pela área óssea. São medidas que poderiam ser utilizadas em idosos? Sim, poderiam, mas um detalhe chama a nossa atenção. A questão, ela pede as medidas mais indicadas em idosos. Quer dizer que nas alternativas nós podemos até ter alguma medida que possa ser aplicada em idosos, mas ele quer a mais indicada. Isso quer dizer o quê? A mais sensível, a mais aplicável, porque a circunferência muscular de braço, a área muscular do braço, apesar de poderem ser realizadas em idosos, elas vão ter muitas falhas, né, que vão enviesar esse resultado. C, altura do joelho. Nós vimos na explicação que sim, se aplica realmente a altura do joelho e a área muscular do braço corrigida. E D, altura do joelho e circunferência da panturrilha. Então, nós vimos sim, durante a explicação, essas duas medidas como bons indicadores, tanto para avaliação, né, da estatura do idoso, como para a depressão de massa corporal magra. Assim, a alternativa correta da questão é a letra D. E aí, gostaram? Espero que sim. Acompanhe as nossas redes sociais, porque todos os dias nós vamos postar a resolução de uma questão comentada.